verdade, a roupa que ele usa é um uniforme e eu não poderia falar sobre uma vestimenta uniformizada. Então eu troquei para as roupas dos anos 70. Então, logo quando fiz a minha pesquisa bibliográfica, descobri que as roupas dos anos 70, na verdade, ela é um modelo hippie das décadas passadas. Então eu lembrei que a minha avó tem várias fotos dessa década, porque ela conheceu o meu avô e eles se casaram nessa década dos anos 70, se casaram em 1974. Então, depois de entrevistar a minha avó, entrevistei mais outras pessoas, outras mulheres, que viveram durante a sua infância, durante a sua adolescência e até mesmo sua fase adulta nessa década. E elas me contaram que o que mais marcou para todas elas foi as roupas coloridas, as calças pantalona e as mangas boca de sino. Me contaram também que os vestidos naquela época, elas gostavam de usar muitos vestidos, mas eles não marcavam a cintura, não marcavam o corpo, como nós vemos hoje em dia. E eles sempre eram abaixo dos joelhos, pois uma das entrevistadas me contou que não era bem visto a mulher usar vestidos curtos. Então eu trouxe dois vestidos para mostrar para vocês. Um do começo da década de 70, vocês podem ver tem a cor mais clara, a manga boca de sino, eles não marcavam a cintura, e era de rendinha bem simplesinho. Agora temos um no final da década de 70, já entraram para as cores mais fortes, começaram os brilhos e a manga boca de sino. Também achei interessante que me contaram sobre as roupas de criança. Naquela época, as roupas industrializadas eram muito caras, então era muito comum levar em costureiras para fazer as roupas. Aqui eu trouxe duas roupinhas de criança que são industrializadas, não era tão comum, peculiarmente era da época da classe alta, né, pessoas de classe alta, se quiserem ver. Sim, elas eram feitas de linha, de lã, sempre crochê, de coco. E eu trouxe este casaquinho. Ele foi feito pela avó de uma das entrevistadas. E foi feito em uma máquina semelhante a esta. Eu achei engraçada a história dessa máquina, porque ela foi trocada por uma porca. O marido de uma das entrevistadas, ele deu uma porca para quem ele queria pegar a máquina, e pegou a máquina para dar para a mulher dele, pois era um instrumento muito usado naquela época, quando as roupas industrializadas eram caras. Então ele trocou a porca para dar de presente a máquina para a mulher dele, que foi uma das mulheres que eu entrevistei. Aqui eu tenho duas camisetas, que eram do meu avô. A minha avó me mostrou, ela adorava me mostrar essas roupas. Essa aqui é uma roupa branca de seda de festa da época dos anos 70, ele usava, e eles gostavam muito de usar as cores em tons pastéis. Eles adoravam os tons pastéis. A moda hippie foi muito caracterizada por isso. E aqui eu posso mostrar uma foto para vocês. É uma foto de passeio dos dois. E eles usam esses tons pastéis, a calça pantalona. Foi no inverno, numa praia, então eles usavam as roupas bem coloridas. E meu avô gostava muito de usar boina, segundo a minha avó. Também me contou que naquela época os homens usavam os cabelos até o ombro, que era a moda Roberto Carlos na época, eram os cabelos até o ombro. Então eles gostavam muito de usar cabelo grande, não como é agora, né? Geralmente a gente vê alguém com cabelo grande. Quero mostrar para vocês essa roupa, era da minha avó, é de 1980, final de 1980. Queria comparar o começo da década de 70 com o final da década de 80. Eles já começaram a usar o cetim, as roupas já começaram a marcar mais a cintura, começaram a usar tops e as cores mais marcantes, fortes. O que eu mais achei interessante na minha mostra é que de todas as entrevistadas, cada uma veio de uma região. Então nesse painel, tanto as fotos de casamento quanto as fotos de família, tem Encruzilhada do Sul, tem Caxias do Sul, Santa Maria, a região do Vale dos Sinos, também temos o interior de Gravataí, e podemos ver que não mudou muito as características de uma região para outra, as roupas sempre foram muito semelhantes. Eu tenho aqui uma roupa de noiva, é dessa mesma foto, é
é da irmã de uma das entrevistadas. Esse casamento aconteceu em 1979, no final da década de 70. Também tem o paletó usado pelo noivo, junto com o colete. Posso mostrar para vocês que as cores, elas foram se marcando mais no final. E todas elas me contaram sobre o casamento, sobre as roupas de casamento. Todas elas gostaram muito de me contar sobre as roupas de casamento. Me contaram que os vestidos eles não eram tão pomposos como é hoje em dia, como nós vemos nos casamentos. Não tinham muitos detalhes, muitos babados. Elas gostavam muito de usar grinalda e usar o véu muito longo, pois elas acreditavam que quanto maior era o véu, mais pura era a noiva. Uma das entrevistadas, ela ria contando para mim que quando a noiva estava no altar, o véu acabava na porta da igreja. Tão grande, elas gostavam de exagerar no tamanho do véu para mostrar o quão puras elas eram. E podemos ver nas fotos o tamanho dos véus que elas usavam. Minha avó também usou um véu muito grande, não tão grande, não sei porquê, mas tudo bem. E eu achei muito interessante fazer essa mostra, porque eu consegui ver o olhar delas, o brilho delas contando sobre todas as histórias, todas as roupas que elas gostavam de usar. Uma das entrevistadas me contou que era muita moda usar a calça pantalona, tanto as mulheres quanto os homens, mas que ela não gostava de usar calça, então ela usava sempre vestidos. Claro que não marcavam o corpo por causa da época. E elas riam me contando das histórias, por exemplo, da máquina que foi trocada pela porca e da noiva do véu no altar. Foi tão mágico essa experiência para mim, ter entrevistado todas elas, ter feito toda a pesquisa, que ao ver elas se lembrando da história delas, ao ver a minha avó relembrando do casamento dos meus avós, eu entrei na década de 70 também. Eu relembrei junto com a minha avó, pois ela já tinha me contado histórias, e pude conhecer várias histórias das outras entrevistadas. Foi um momento muito prazeroso para mim. Foi então que eu percebi e achei uma frase que me motivou muito, que eu trouxe para vocês hoje, que é pensar sobre roupas, é pensar sobre memórias. Pois todos nós sabemos que cada roupa que a gente tem no nosso roupeiro é uma lembrança que a gente viveu, é um dia feliz, um dia triste que a gente teve, que a gente lembra ao longo dos anos. Isso eu quis trazer a década dos anos 70, pois foi uma década que particularmente eu sempre gostei muito, porque marcou a minha infância, quando a minha mãe me contava. E eu quis trazer um pouquinho dessa década para vocês. E é isso sobre a minha mostra. Convido vocês a entrar, se vocês quiserem, para olhar as fotos mais de perto, para poder pegar nas roupas se quiserem. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Sejam bem à vontade. Eu quero te perguntar uma coisa. A Beatriz falou antes dos vestidos rosas e preto, né? Por que essas cores, sabe? Como a moda hippie, ela foi muito caracterizada pela... quando os jovens eles estavam mais soltos de si. Eles estavam uma forma de protesto. Então as roupas que eles usavam era tudo o que a sociedade não queria. Então eles colocavam as roupas coloridas, as mangas por cima. Daí, para o final da década, eles já foram mudando o seu estilo, as cores foram se contrastando, as roupas foram ficando mais fortes, se tornando preto, roxo, começaram a usar cores mais fortes. Também dependia da classe média alta, e assim foi se construindo ao longo da década. Eu queria ter mostrado para vocês a calça deste casamento, mas infelizmente eu não pude trazer. Mas eu posso mostrar aqui também. Esse é o casamento dos meus avós. E o meu avô usou uma calça xadrez, ele também tinha a mão da Roberto Carlos. E o paletó delicado, aqui já é em 1976. Eles já não usavam mais a calça pantalona. Então foi uma mudança de uma década para outra, meio repentina e bem forte. Mas a década de 70 ainda ela é um modelo dos estilistas de hoje em dia, a gente ainda usa muitas